Hoje a história que eu vou contar faz parte do livro Acordais, da Regina Machado. O nome da história é Príncipe Ádio e os Leões. Havia um rei muito poderoso que se chamava Azade. Ele tinha um único filho, o príncipe Ádio, que tinha acabado de completar 18 anos. Logo depois de seu aniversário, o rei mandou chamá-lo à sua presença para que lhe fosse anunciada uma notícia muito importante. Quando chegou à sala do trono, o grão-vizir lhe disse que sempre havia sido costume na sua família que o herdeiro do trono, ao fazer 18 anos, deveria passar por um teste para provar que poderia ser um bom governante. O príncipe seguiu seu pai e o grão-vizir até uma cova que ficava numa rocha a uma certa distância do palácio. Nela havia uma porta com uma grade. O príncipe olhou através da grade e viu lá dentro, ao fundo, um enorme leão. Ao vê-lo, o animal levantou-se e soltou um rugido de fazer estremecer as paredes. No chão da caverna havia uma grande quantidade de ossos. "O que significa isso?" perguntou Ádio com muito medo. "Sua prova é enfrentar esse leão", disse o rei, "como todos os seus antepassados fizeram antes de você, para serem dignos de herdar o trono." O príncipe empalideceu e mal conseguiu falar. "Enfrentar esse monstro? Como poderei fazer isso? O máximo que consegui até hoje foi matar um antílope não muito grande. Eu tenho certeza que um leão desse tamanho e com toda essa força é um desafio maior do que eu", disse o príncipe quase sem voz. "Não se preocupe", disse o grão-vizir. "Você não precisa fazer isso agora. Um dia você poderá enfrentá-lo quando estiver preparado. Não há pressa." Em seguida, surgiu um escravo que jogou um naco de carne para o leão, que a devorou imediatamente. Depois disso, Ádio já não era mais o mesmo. Ainda que seu pai não tocasse no assunto da prova e o tratasse com a mesma consideração de sempre, ele não conseguia sentir prazer em nada, pensando na tarefa que tinha que cumprir, e achava que tinha que realizá-la o mais rápido possível. Até que finalmente ele não aguentou mais tamanha ansiedade. Numa noite, depois de virar-se e revirar-se na cama sem conseguir dormir, ele se levantou, vestiu-se, encheu uma bolsa com muitas moedas de ouro e foi até o estábulo. Acordou um fiel escudeiro e pediu-lhe que selasse seu melhor cavalo e que avisasse o rei seu pai que ele havia partido para uma longa viagem. Depois ele seguiu pela noite enluarada, atrás de uma solução para seu terrível problema. O príncipe nunca havia saído de seu reino, e à medida que se afastava dele, por estradas desconhecidas, foi encontrando lugares que nunca imaginara que existissem. Ao amanhecer, chegou a uma paisagem muito bela, onde havia um rio e prados verdejantes às suas margens. Enquanto seu cavalo bebia água, o príncipe começou a ouvir um doce som de flautas que eram tocadas por pastores enquanto cuidavam de seus rebanhos. Ádio perguntou a um deles onde poderia passar aquela noite e foi levado ao dono daquelas terras, conhecidas como as terras dos tocadores de flautas celestiais. Harun era seu nome e ele morava numa bela casa muito espaçosa e agradável. Recebeu o príncipe com grande hospitalidade e foi logo perguntando: "De onde você vem, meu rapaz?" O príncipe respondeu com evasivas, dizendo que estava buscando solução para uma questão pessoal e por isso tinha viajado, mas não queria falar sobre esse assunto. Harun disse que Ádio poderia ficar em sua casa quanto tempo quisesse e que ali estivesse à vontade. Seu cavalo foi levado ao estábulo e o príncipe pensou que aquele espaço era tão tranquilo que lhe dava vontade de ficar um bom tempo ali. Todos os dias ele passeava nos arredores e descobria lugares encantadores de onde sempre se podia ouvir o som das flautas dos pastores. Numa noite, quando havia se recolhido a seu quarto, o príncipe ouviu rugidos de leões não longe da casa.
Na manhã seguinte, apavorado, perguntou a Harum se por acaso havia algum tipo de leão naquela região. Ah, sim, respondeu ele calmamente. Este lugar está infestado de leões. Eles saem de suas tocas à noite para caçar. Como você ainda não os tinha notado? Por isso mandei construir esse muro em volta da casa, para proteger minha família dessas feras. E Harum dizia isso dando risada. Era como se o assunto fosse divertido. Imediatamente, com muito medo, o príncipe preparou seu cavalo para partir. Despediu-se de Harum, agradecendo sua hospitalidade, e saiu galopando pelo caminho o mais rápido que podia. Depois de um bom tempo de viagem, chegou a um deserto que não parecia ter fim. Arbustos baixos e secos apareciam de vez em quando, em meio a um vento fustigante que levantava uma poeira insuportável. Ádio sabia que precisava logo encontrar água para ele e seu cavalo, pois não sobreviveriam muito tempo àquelas agruras. Ele fez uma prece pedindo para que pudesse chegar a um oásis. Como resposta à sua oração, ele viu ao longe no horizonte um acampamento beduíno de tendas negras. Os guerreiros se aproximaram e o saudaram gritando: Assalamu alaikum. Adil foi levado por eles até o sheik, que o recebeu calorosamente, dizendo-lhe que se sentia honrado em recebê-lo e que ele poderia ficar ali quanto tempo desejasse. O chefe guerreiro ofereceu-lhe uma suculenta refeição de carneiro cozido, arroz com especiarias, figos e tâmaras muito doces. Enquanto conversavam, o sheik perguntou a Adil qual o motivo de sua viagem. Só posso dizer que deixei minha casa para resolver um problema, para poder pensar melhor até perceber que está na hora de voltar. O sheik sorriu e lhe disse, olhando-o com seus olhos penetrantes: é o tempo que nos dá todas as respostas, se tivermos paciência. Os dias foram passando e o príncipe achou que poderia ficar para sempre naquele lugar, respirando o ar fresco do deserto, caçando antílopes na companhia do sheik. Ele estava muito feliz. Um dia, depois de um bom tempo entre os beduínos, o velho sheik lhe disse: meu filho, somos guerreiros e temos que lutar com outras tribos. É preciso ser muito valente para viver entre nós. Gostamos de você e apreciamos sua companhia. Se quiser permanecer conosco, no entanto, gostaríamos de submetê-lo a um teste em que nos mostrasse sua capacidade guerreira. Está vendo aquelas montanhas no horizonte? Pois lá existem muitos leões. Basta que você mate um deles e traga-nos sua pele para que seja imediatamente aceito como um dos nossos. Adil pôs-se a tremer de pavor e deu uma desculpa ao sheik, falando que tinha que partir com a máxima urgência. Enquanto abandonava o acampamento, ele disse para si mesmo: meu Deus, não consigo entender por que encontro leões em qualquer lugar para onde vou, pois eu deixei o palácio de meu pai justamente para evitá-los. Viajou muito tempo pela noite cheia de estrelas. De manhã chegou a uma bela região onde as flores cresciam à beira das estradas por toda parte. Ao longe, avistou um magnífico palácio, o mais belo que ele jamais vira. Era feito de uma pedra rosada, com colunas de lápis-lazuli e balcões de madeira esculpida e pintada de várias cores. Havia fontes nos jardins à sua volta, pássaros de todas as cores, imponentes pavilhões em que se sentia o delicioso perfume de jasmins e rosas. Esse lugar parece um paraíso na terra, disse Adil para si mesmo enquanto se aproximava do palácio. Chegando aos portões, o príncipe foi conduzido pelos guardas a um suntuoso quarto de hóspedes, onde servos gentis o esperavam com um banho aromático e roupas novas sobre a cama. Mais tarde, ele foi levado até o emir, um nobre homem barbudo que perguntou-lhe por que estava viajando. Minha situação é muito delicada, tanto que não gostaria de falar dela, respondeu o príncipe um tanto constrangido.
Eu deixei meu país com um problema que preciso resolver. Eu entendo, disse o emir respeitosamente. Nesse momento, uma porta interior se abriu e dela surgiu a mais bela jovem que o príncipe já tinha visto. Era a princesa Perizade, filha do emir, que tinha lindos olhos amendoados e um cabelo negro como a cauda de um pássaro. Adil ficou completamente encantado com ela. Depois da refeição, o emir convidou Adil a percorrer toda a extensão do palácio. Subindo escadas de mármore, chegaram a vários quartos repletos de móveis da mais fina madeira. Sobre as paredes e no teto havia mosaicos de turquesa, ouro, afrescos e uma grande quantidade de espelhos. As janelas eram de vidro transparente pintado em cores delicadas e os tapetes macios como seda. Tudo era feito com tanta arte e bom gosto que parecia obra de mãos celestiais. Admirando todo aquele esplendor à sua volta, Adil pensou que naquele lugar ele poderia ficar o resto de sua vida. Muitos dias se passaram. A princesa Perizade dedicava-se a mostrar para Adil os jardins em várias horas diferentes. Um dia, ao entardecer, ele a ouvia cantar e tocar alaúde com voz delicada, quando escutou um som que o deixou paralisado. Que ruído foi esse? Ele perguntou, interrompendo a música. Foi ali, perto daqueles arbustos. Parecia o rugido de um leão. Ela sorriu e lhe disse: Ah, ora, é só Rustum, nosso guardião, como o chamamos. É nosso animal de estimação. A esta hora, ele vigia os nossos jardins e à noite ele dorme à porta do meu quarto. Desse momento em diante, Adil não teve mais sossego e no jantar quase não tocou na comida. Quando subiu as escadas, acompanhado pelo emir, levou um susto enorme com o leão parado à porta de seu quarto. Pode se sentir honrado, disse o emir. Rustum está tomando conta de seu quarto. Ele não faz isso com muita gente. E pode ficar tranquilo, porque ele é muito manso. Pois eu estou com medo dele assim mesmo, respondeu Adil, bastante envergonhado. Mas o emir virou as costas, deixando Adil com o leão. O príncipe abriu a porta e, o mais rápido que pôde, fechou-a atrás de si. E é claro que não pôde dormir a noite inteira. Pela manhã, começou a pensar que seria melhor voltar para casa, já que havia tantos leões no seu caminho. Seria melhor enfrentar o leão que o esperava na cova do palácio de seu pai e acabar logo com isso, em vez de ficar fugindo a vida toda. Decidido, foi falar com o emir e lhe disse: Peço permissão para partir e cuidar do meu próprio problema, a minha maneira, para voltar a estar em paz comigo mesmo. Tenho agido como um covarde e quero deixar de fazê-lo pela honra do meu pai. Sou o filho do rei Azad e fugi do dever que todos os homens de minha família devem realizar. Agora sinto vergonha e sei que nunca poderei pedir a mão da princesa Perizade enquanto não lutar com o leão naquela cova. Muito bem falado, meu filho, disse Emir. Desde o primeiro momento eu soube quem você era, pois você se parece muito com seu pai quando jovem. Sempre respeitei e admirei o rei Azad. Vá, lute com o leão e eu lhe darei minha filha em casamento. O príncipe montou no seu cavalo e galopou de volta para casa. Quando passou pelo acampamento das tendas negras, o sheik lhe disse: Que bom vê-lo, príncipe Adil. Fui amigo do seu pai quando tínhamos a idade que você tem agora. Eu logo soube quem você era pela enorme semelhança que você tem com ele. Aliás, maior agora do que no dia em que você chegou aqui. Adil contou-lhe sobre sua intenção ao voltar para casa e o sheik ficou satisfeito. Na manhã seguinte, o príncipe continuou a viagem e durante o longo caminho começou a se lembrar de seu pai e de tudo que havia deixado quando partiu. Descobriu que estava com muita saudade de casa. Mal podia esperar para dizer a seu pai que estava preparado para enfrentar o leão dentro da cova. Logo chegou à terra dos tocadores de flautas celestiais. Quando encontrou Harun diante de sua casa, saudou-o dizendo:
Quando cheguei aqui pela primeira vez, eu me comportei como um covarde. Agora estou pronto para lutar e fazer o que meus antepassados fizeram, seja qual for o resultado. Muito bem, disse o velho homem. Seu pai e eu fomos companheiros na juventude. Eu sempre soube que você era filho dele e que na hora certa iria resolver seu problema. Que Deus o acompanhe. Algum tempo depois, nem bem chegou a seu reino, Ádio pediu a seu pai e ao grão-vizir que o acompanhassem até a cova do leão. O velho rei abraçou e os três se dirigiram para a caverna. Com uma espada na mão e uma adaga na cintura, o príncipe abriu a porta gradeada e entrou corajosamente. O leão estava lá no fundo e assim que o viu, levantou a cabeça e começou a andar lentamente na sua direção. Na entrada da cova, Ádio foi ao seu encontro. Cada um avançava devagar, passo a passo. De repente o leão parou no meio da caverna e, abrindo a bocarra enorme, deu um rugido tão forte que as paredes tremeram. O príncipe olhou sem medo, armas na mão, enquanto o rei e o grão-vizir aguardavam na porta, em silêncio. O leão deu outro rugido mais forte que o anterior e chegou perto dele. Então, para o espanto do príncipe, começou a esfregar sua cabeça contra seus joelhos e, inclinando-se mais, lambeu suas botas. — O que significa isso? Perguntou Ádio, desconcertado. — Como você pode ver, disse o grão-vizir, este leão não faz mal a ninguém. Seu teste era enfrentá-lo, e isso você já fez, provando completamente seu valor, para continuar a perpetuar a tradição de seu reino. Agora você é digno de ser o nosso futuro rei, louvado seja Deus. O príncipe mal podia acreditar no que tinha acontecido, e quando se virou para voltar ao palácio, o leão o seguiu andando a seu lado. Todo mundo comemorava a notícia do sucesso do príncipe, que espalhou alegria e festas por todo o reino. De acordo com a tradição, o rei distribuiu moedas de ouro e prata para o povo. Quando Ádio revelou a seu pai o amor que sentia pela princesa Perizade, e o rei mandou um emissário buscá-la. Depois de um tempo que pareceu a Ádio uma eternidade, a princesa chegou em seu cavalo branco ricamente ajaezado, com uma magnífica comitiva, acompanhada por parentes e amigos, todos vestidos com as mais belas roupas de casamento. Durante 7 dias e 7 noites, as pessoas comeram, beberam e dançaram, comemorando a união de Ádio e Perizade. Eles foram muito felizes e depois de certo tempo, quando o rei Azade morreu, Ádio tornou-se rei. Então, no chão do quarto em que costumava estudar, ele fez uma inscrição com letras de ouro. Nela se podia ler: Nunca fuja de um leão. Este conto foi relatado por Amina Shah. Gratidão.